Olá, meu amigo, você que nos assiste aí do outro lado da tela. Tá começando mais um episódio aqui do Alpha Media Cast. Eu sou o William Rafael, estou acompanhado do meu amigo Mesaque de Almeida. Salve, galera. É isso aí, ó. Mas antes da gente começar, vou mandar um recadinho importante para você. Você que está nos vendo aí, que tem vontade de montar o seu podcast. Esse programa está sendo gravado aqui no Connection Studio em Alphaville. Um lugar com estrutura completa, programado para você montar o seu podcast. Câmeras de qualidade, microfones de qualidade, luz, iluminação, produção, pré-produção, tudo que você precisar. E além disso, uma equipe dedicada para fazer o seu negócio dar certo, não é, Mesaki? Exatamente, locutora desse calibre aí que vocês estão vendo aí, ó. É isso aí. Ó, se quer entrar em contato com a gente? Liga nesse número que está aí na tela, que o Matheus vai colocar, e aí você já tem uma noção de preço, noção de como funciona o trabalho aqui no nosso estúdio. E hoje a gente tem um convidado muito especial, um convidado que faz a diferença na vida de muitas pessoas, não é, Mesaki? É isso mesmo, a gente tem aqui o nosso amigo, olha só, o nome desse pastor é dos homens, quando a gente fala da Bíblia, é uma das histórias que eu mais admiro. Então o nome já começa com muita responsabilidade. Pai de família, empresário e pastor Davi. Pastor Davi, seja muito bem-vindo. Quero agradecer assim, o pastor ter cedido um espaço na sua agenda. Eu sei que é muito corrido, eu sei que o pastor tem tantos compromissos e poder estar aqui com a gente. Alegria minha, muito boa noite a todos os nossos queridos amigos que acompanham esse trabalho tão maravilhoso, que está um projeto novo, que já deu o que falar, né? Alpha Media Cast, cumprimento o William, cumprimento o Mesaque, ao Matheus, que está ali na técnica, a Cecília. Que Deus abençoe você, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesta noite e, de alguma forma, poder ser útil para alguma informação, para aquilo que Deus queira nos usar e nesse bate-papo descontraído, gostoso e, sobretudo, debaixo da presença do Senhor Jesus. Então, pastor Davi, eu vim pensando aqui que pergunta fazer para o pastor, tantas coisas, né? Como a gente falou, o pastor que é um pai, conhece seus filhos, um pai de família, um empresário, um pastor. E eu pensei, vou começar com a seguinte pergunta, né? A tua trajetória na igreja, né? Até se tornar pastor. E essa coisa que sempre as pessoas falam, eu sou cristão de berço, né? Por que se falam de berço assim? Você é uma assembleiana de berço? Como é que foi para o pastor Davi chegar a ser pastor? Bom, primeiro que eu já ouvi também muito essa expressão, né? Uma expressão que nós escutamos no meio cristão e no meio evangélico também. Mas é assim, na verdade, cristão de berço é quando você nasce em que os seus pais já são evangélicos, já vão na igreja. Mas a vida íntima com Deus, a vida de encontro com Deus, ela independe disso, né? Então, porque você pode nascer num lar cristão, seus pais cristãos, mas filho de crente não filho de crente não é crentinho, né? Porque Deus não tem netos, né? Ele tem filhos. Então, cada um precisa, em alguma fase da vida, ter a sua experiência com Deus, independente se nasceu num lar cristão ou não. Então, eu tive a minha experiência com Deus, interessante, muito criança, mas foi muito forte, né? Até os meus 12 anos de idade, eu vinha na igreja carregado pelos meus pais. Né? Com 12 anos de idade, uma adolescente, mas com 12 anos de idade eu me envolvi com no bairro da Moca, naquela época, isso era 1908, eu não sou tão velho assim. Vai se entregar, vai se entregar. Não, mas 1908? Para com isso. 1982, 81, por aí. Era uma fase, não sei se vocês lembram disso, mas era uma fase de muitas gangues nos bairros. Bairro da Moca. Bairro da Moca bairro da Moca, por exemplo, tinha a turma da Camé, a turma da Tabajaras, tinha a turma, Pavilhão 9. tinha a turma da Dias Leme. Bom, eu fazia parte lá, quando criança, dessa turma aí da Tabajaras. Então, o que acontece? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, ninguém se perde de uma vez, assim, do dia para a noite. As coisas acontecem na nossa vida paulatinamente. E o que aconteceu comigo foi isso. Eu fui me afastando, fui parando, fui perdendo o gosto.
mesmo quando criança. E daqui a pouco é o seguinte, eu era um garoto de 12 anos de idade que me sentia dono do meu nariz. Então já não obedecia mais meus pais, de repente nunca precisei, em casa nunca faltou nada, mas daqui a pouco eu comecei a roubar, né? Então Rapaz. roubava coisas nos carros e me envergonho de falar isso, né? Mas foi uma fase da minha vida, né? Entrava naquela época, tinha os supermercados, meu Deus, se os donos tivessem hoje o Jumbo Eletro, o famoso Jumbo Jumbo Eletro, pô, Eletro. a gente entrava no Jumbo Eletro para roubar chocolate, cara. Uma coisa, entrava de jaqueta e saía com os Às bolsos vezes lotados. mais pela aventura, né? Sabe? Mas mais pela aventura, entendeu? Mas justamente por quê? Por causa das companhias, por causa das más conversações, por causa do meio onde você vive. Então não adianta você querer se aliciar e andar com pessoas que só falam palavras de baixo calão e você pensando que você, por ser cristão, faz parte de um lar cristão, de um lar evangélico, que você vai andar com toda essa galera e você vai influenciar todo mundo. Olha, é melhor que você faça como José, que você fuja, né? E você alinhe o seu pensamento e a sua vida com aqueles que comungam da mesma visão, da mesma fé, das mesmas palavras, porque senão, com certeza, você vai se perder. É a história do joio e do trigo, né? Exatamente, foi o que aconteceu comigo, né? Então foram assim, foi pouco tempo que eu fiquei fora da igreja, 2 anos e meio mais ou menos. Mas, cara, um dia dá para fazer tanta coisa errada. Sim. Você imagina 2 anos e meio. Eu fiz muita coisa errada. Então, foi num dia que eu me encontrei com Cristo, num ensaio dos jovens à tarde, e que minha mãe chegou para mim e ela me obrigou aquele dia a ir para a igreja. E a minha mãe nunca tinha falado uma frase daquela para mim, porque eu estava numa fase muito rebelde, né? Pô, mas você acredita, cara? Minha mãezinha tá com o Senhor. Mas ela chegou para mim e falou assim: se você não for hoje no ensaio, eu só tô pedindo isso para você. Você não precisa entrar em casa hoje. Eu achei aquilo tão Rapaz, a forte, mulher cara. era. Eu achei tão forte aquilo, porque eu sempre fui tratado com amor em casa, mesmo fazendo as coisas erradas. Mas, pô, um filho, onde já se viu uma mãe falar um negócio desse para um filho? E aquele dia ela falou de um jeito diferente, era uma autoridade diferente, era uma graça diferente. E eu, cara, eu comecei a sentir as lágrimas descerem dos meus olhos, mas não era de poder de Deus, era de raiva. Porque eu fui para a igreja aquela tarde com raiva, com bronca. Peguei o ônibus, uma A raiva bronca, que Davi meu, uma teve, aquela bronca, raiva mas de. não, uma bronca, cara, uma bronca. Eu falei, eu não acredito que minha mãe falou isso para mim. Como é que eu não vou entrar na minha casa hoje? E tinha um baile aquele dia, na casa de uns amigos, porque esse negócio de matinê, esse negócio de balada, naquela época, os bailes eram na casa das pessoas. A gente tinha as turminhas, comprava jogo de luz, colocava na garagem de casa e fazia os bailes ali mesmo. E fazia bagunça. Era a época do Michael Jackson, jogava talco no chão para poder arrastar o pé, para dançar igual aquele tonto lá. Então a gente fazia tudo isso aí quando moleque. Só que, o que acontece? Eu fui pro ensaio. E aí, quando eu cheguei no ensaio, quem estava pregando a palavra de Deus era o pastor Joel Freire, que é o filho do pastor presidente, pastor José Wellington. E o Joel, na época, era o líder dos jovens. Ele não era pastor na época. Ele era o líder dos jovens. E hoje ele é pastor da nossa igreja, Sim. nos Estados Unidos, na Europa, até a missão se estendeu para a África, tudo. Mas naquela tarde, o que aconteceu? O Joel estava pregando. Quando eu entrei na sala, ele começou a falar e eu com raiva. Raiva, cara fechada. E bronco, só ouvia aquele negócio, a voz da minha mãe, falando, pô, se você não for, você não entra em casa. Eu não acredito, cara, não acredito. E eu, assim, sem acreditar. De repente, a palavra começou a ser pregada. Cantou um corinho, aquele hino aqueceu meu coração, aí eu fui me acalmando, e de repente parecia que não tinha mais ninguém na sala. Tinha mais ou menos umas 70 pessoas na sala. Mas na minha visão, as pessoas se apagaram. Então ficou o Joel pregando e eu. E aquilo, parecia que não tinha ninguém do meu lado. E eu comecei a ouvir. Cara, foi impressionante. É um encontro mesmo, né? Foi. E ele começou a falar, e era Deus, sabe, falando comigo. E relatando toda a minha vida, tudo aquilo que eu estava passando, as escolhas que eu estava fazendo. E quando no final ele fez um apelo e perguntou, será que não há alguém aqui que quer ter uma nova experiência com Deus? Eu estava tendo a nova experiência. Tá. Aí eu levantei, eu fui pra frente
E eu me recordo, porque um dos motivos que eu me afastei da igreja, que hoje é um motivo também de muitos jovens, é que eu não conseguia fazer amigos na igreja. Tinha Porque muita não é difícil, panela, difícil. tinha muita... Eu chegava numa roda, a roda se espalhava. Uhum. Então, e eu era um garoto que eu brincava muito, eu, sabe, palhação, tirava sarro, imitava as pessoas, tal. Quando eu chegava, eu vi que o pessoal começou... Eu não consegui fazer amizade na igreja. Mas que hoje Só ainda que é na pior. escola e nas gangues, nas turmas, pô, eu era o É. rei da cocada preta, né, meu? O mundo recebe de Você braços tinha essa abertos, as pessoas necessidade falam. de ser entendeu? notado, de estar ali. Entendeu? Porque você é molecão, pô, você quer ser a estrela do espaço, você quer chegar. Então eu chegava, ô, Davizão, vem cá, tal, não sei o quê, as pessoas cortejavam, tal. Pô, você vai ficar numa igreja onde ninguém quer saber de você. Só que a minha visão era uma vida social, não era uma vida com Cristo. Certo. E naquele momento, naquela tarde, eu dobrei o meu joelho. E eu me recordo até hoje a oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, se eu não, ainda que eu não consiga ninguém na igreja como amigo, que ninguém aqui queira ser meu amigo, não me importa. Eu nunca mais vou te deixar. E eu vou te servir pro resto da minha vida. Ali foi a O minha momento, a experiência. sua decisão. Ali foi a minha conversão. E aí depois, Mas, pastor, meses depois, só completando, meses depois, eu comecei a ir para vigília, já direto. E foi interessante, William, antes que você faça sua pergunta, é bom falar isso. Aquela tarde eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava no fogão e a minha casa era o seguinte, era uma casa lá na Moca, e você olhava assim do corredor assim, e você via o portão da rua. Era um corredor grande, é uma casa grande. E a campainha tocou. Só que eu entrei e abracei minha mãe e falei, mãe, voltei para Jesus. Quando eu falei isso, nós começamos a chorar. Ela chorou, se emocionou e tal. Nós estávamos nos abraçando e de repente a campainha toca. Quem que era? Todos os meus amigos me convidando para a balada da noite. Meu Deus. Cara, quando eu olhei assim no corredor, minha mãe olhou para saber quem era. Aí que a velhinha chorou. Ela falou assim, meu Deus, vai ser tudo de novo, não vai dar certo. Não, e na Zona Só que Leste. aí, cara, a conversão foi muito forte. Voltei pro portão, ô Davizão, tudo bem, então, ó, tá tudo certo, vamos lá na casa da fulana de tal, as meninas estão tudo certo, já tá tudo... Eu olhei pros caras e falei, olha galera, o negócio é o seguinte, hoje, nessa tarde, eu recebi a Jesus como meu salvador. E se vocês quiserem me encontrar a partir de hoje, vocês podem ir na rua Conselheiro Cotegipe, número 273, que era o endereço da Igreja do Belém, ainda é até hoje. Falei assim, eu vou estar lá. Então quem quiser servir a Deus comigo, pô, você vai ser crente? Você vai para a igreja? Meu, vai largar não. Falei, eu vou. Então quem quiser me acompanhar, vou estar lá e vai ser muito legal abraçar vocês. Tenho 51 anos de idade, isso aconteceu com 14 para 15 anos. Isso que eu estou contando para vocês. Sabe quantos desses amigos hoje estão nos caminhos do Senhor e foram realmente se encontrar comigo? Ah, minoria. Minoria. Nenhum. Então é o seguinte, a vida ela é pautada pelas nossas escolhas. Né? E aí as coisas vieram a acontecer. Pouco tempo depois, Jesus me batizou com o Espírito Santo nas vigílias. Depois eu me batizei nas águas com 15 anos de idade. E comecei a servir. Com 15 anos foi a primeira vez que Jesus me usou para expulsar um demônio no meio da Praça da Sé, que se apossou de uma pessoa. E foi num culto ao ar livre. Ó, se me deixar, eu tenho história para contar. Eu não falo, vocês Só vai vamos contar fazer já. não. Vocês me interrompem aí. Não. Se deixar, Na igreja é assim, eu puxo o paletó, sabe? vocês têm que puxar o paletó. O senhor vai falar já dessa história, mas ó, como eu falei, hoje eu não professo nenhuma denominação de religião, desviado, assim, de igreja. Eu sou desviado. cristão, acredito em Cristo acima de tudo e tive várias experiências na minha vida que me fazem crer na existência de Cristo, de um Deus que é o nosso Salvador. E ouvindo o senhor falar, até com uma experiência de jornalista que tenho, uma pouca experiência, diga-se de passagem, tenho muito a aprender, eu ouço muita verdade, percebo até a sua emoção e me tocou muito, assim, sabe? Até me arrepiei ouvindo o seu testemunho. E ver essa experiência é muito bacana porque
é uma coisa que não dá para ser explicado. Só quem tem essa experiência com Deus é que sabe dizer como que é. E o senhor acredita, por exemplo, nesse momento, na hora que a sua mãe falou com o senhor, que ali já era Deus agindo por meio da sua mãe, da figura da sua mãe? Eu tenho certeza que era Deus agindo a hora que ela falou para mim que se eu não fosse na igreja aquele dia, eu não entraria em casa. Aí você fala, como é que pode um negócio desse? Uma mãe falar um negócio desse para um filho. Eu conto isso hoje e é muito forte, cara. Você ouvir isso de uma mãe, você ouvir de um pai que você não entra na sua casa naquele dia se você não fizer tal coisa. Aquilo foi a forma que Deus... A minha mãe, ó, ela não tinha estudo. Meu pai não tinha estudo. Os dois, assim, semi-analfabetos. Meu pai era totalmente analfabeto. Você acredita que a única coisa que ele sabia escrever era o nome dele, mas ele sabia ler? A única coisa que ele lia era a Bíblia. Quando meu pai ia comprar um imóvel, ele pegava e dava o contrato para a pessoa, falava assim, lê para mim, pode ler aí que eu já li tudo. E eles liam a Bíblia. Mais nada, era só H, porque ele não sabia ler. A minha mãe era assim, a minha mãe também. Agora ele pegava a Bíblia e pegava a harpa, cara, ele cantava os hinos da harpa. A minha mãe também era dessa Ele forma. lia a Bíblia. Aí você fala, como é que pode? Então, existem coisas, William, que são mistérios de Deus. E mistérios de Deus não dá para você explicar. Então, eu acredito na ação do Espírito Santo de Deus através da vida da minha mãe, usando a simplicidade dela. Aquele dia, eu precisava do quê? De um confronto. Porque só um confronto, às vezes, na nossa vida, é um saculejo para te botar no lugar. Exatamente. Para te colocar no prumo. E aquilo eu estava precisando. Se eu continuasse naquela vida ali, não ia dar certo. A minha mãe era da mesma forma, pastor. Tinha, no fim, né, da vida dela, né, também, ela descansando no Senhor, como a gente fala, né, ela começou a ir na escola, mas ela também, eu cresci vendo a minha mãe lendo a Bíblia e cantando os hinos da harpa. Os hinos da harpa eu sei praticamente todos, inclusive eu fui lá da orquestra, lá de onde o pastor é pastor hoje. Aí, pastor, aí o senhor teve essa trajetória que o senhor falou, né? Ele não acreditou, William. Ele me jogou para as taças. Não, quando ele chegou, já tava. Era tipo, estava saindo, já tinha fechado já com uma outra igreja, assim, né? Mas era um contexto muito difícil. Nós chegamos num contexto difícil, né, amigo? É verdade. Mas não vamos falar disso. Não, mas talvez a gente teria feito um trabalho legal, a gente trabalhando juntos lá. Mas eu fico feliz porque você é um rapaz com sua família, tudo, e continua dando fruto. Porque o importante não é você ficar levantando a bandeira da placa. O importante é você levantar a bandeira do reino, né? O importante na vida do cristão é o fruto. Se vocês depois quiserem, a gente fala um pouquinho disso. Porque Jesus, ele julga a árvore pelo fruto. Ele uma vez chegou para comer, ele viu uma figueira na beira do caminho. Já era radical essa história aí. Pensa num homem radical, Jesus, viu? Jesus, igual você foi bravo lá hoje, viu? Ele estressou. Jesus, essa história da figueira aí, ó. Porque é o seguinte, passava a mão na cabeça, não. A figueira é uma das poucas árvores que é o seguinte. Quando você vê, antes de dar o fruto, ela dá a folha. Então, quando você vê a folha, é porque já tem fruto. Entendeu? Então, o que acontece? Jesus vinha no caminho, ele estava com fome. Ele vinha no meio de um sol de deserto. Quando ele olha a figueira, meu amigo, deu até água na boca. Vou comer um figo. Quando ele chega debaixo do figo, da figueira, não tinha figo, só tinha folha. Então, assim é a nossa vida, né? Nós não podemos ser pessoas que só de roupagem, só de folha. Mas se você procura, não tem fruto. Então o fruto é importante. É o propósito, né? O fruto é importante. Aliás, é o mais importante. Aí nós começamos a fazer evangelismo ao ar livre. E a mocidade do Belém, nós fomos na Praça da Sé. Naquela época, o Belém tinha um caminhão, aqueles 1113. Lembra desse caminhão 1113? Vocês não são tão... Não, era aquele Mercedinhas, né? Um Mercedinhas. Vocês não são tão... O pessoal fazia culto em cima. Eu sei. Carroceria. Interior que mais tinha isso. Eu não vou falar a minha idade, porque tá bom. Não, eles são novinhos. Eles vão querer me humilhar. Isso aí, eu te falei, eu sou de Maceió. Você vai no interior, o que mais tem é isso.
caminhãozão 1113 do Belenzão. Azul. Era Azul, amarelinho. Era azulzinho, É isso aí. é. Aí foi, tá com a carroceria lá, e nisso estava pregando a palavra de Deus naquela tarde o pastor Dominguinhos. O Dominguinhos é meu amigo até hoje. O pastor Domingos, ele é pastor do setor de Parada 15 de Novembro do Ministério do Belém. E o pastor Domingos, naquela época, ele não era pastor, ele era, acho que, presbítero da igreja, líder dos jovens, assim. E eu, garotão, eu tava lá com a minha Bíblia na mão, ficava assim, com a Bíblia assim, no braço assim, e nisso eu tô lá, tava com as meninas e os meninos da mocidade, os jovens e tal, e nisso vem um cara do meu lado. Esse cara, meu amigo, começou a xingar o Dominguinhos de tudo quanto foi nome, mas era palavrão de tudo quanto é jeito. E ele começou a falar: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Nisso eu olhei do lado e eu vi, ele abriu a bolsa e ele tinha uma faca e ele tinha um revólver dentro da bolsa, era uma bolsa grande. Quando ele abre, eu vou te matar. Ele foi e colocou. Rapaz, eu comecei a clamar o sangue de Jesus e eu olhei para o céu, era uma tarde assim, tava armando um temporal em São Paulo, no Marco Zero da Praça da Sé. Só que tava tudo cinza. Naquele momento, Deus me deu uma visão. O céu abriu assim, ó. Abriu e era uma luz que vinha, que descia onde nós estávamos ali, e ali eu comecei a falar, sai em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Sem tocar no cara. Não toquei e nem olhei para ele. Daqui a pouco o cara foi e caiu assim, ó, William, que nem um boneco no chão, colocou o rosto dele, mas bateu, sangrou o nariz, tudo. O cara simplesmente desmaiou. Ele fez assim, ó, pumba, caiu no chão. Aí nós fomos, tal, levantamos ele. Quando nós levantamos o cara falou assim: onde é que eu tô? Era outra pessoa. Era outra pessoa. Aí falou assim: você quer aceitar Jesus como seu salvador? Ele falou assim: eu quero. Aí foi lá na frente do palanque, ele colocou na frente, na carroceria do caminhão, a arma e a faca. E recebeu Jesus como salvador, liberto. Glória a Deus, glória a Deus. Foi a primeira experiência que eu tive assim em praça pública. Daquela tarde para frente, no domingo, eu fui no Largo da Concórdia com o pastor Jader. O Jader hoje é meu amigo, irmão. O Jader, ele está hoje pastoreando a igreja em Chicago, nos Estados Unidos, e coopera junto com o pastor Joel lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está tendo O Jader foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de pregar. Daquela tarde, no Largo da Concórdia, eu preguei, nunca mais deixei de pregar. E Deus nos deu essa autoridade, né? Sim. Tem pessoas que às vezes falam que não, mas Deus nos deu essa autoridade de expulsar todos. Sim. Essa autoridade está lá em Lucas 10, né? A palavra do Senhor é o Senhor Jesus mesmo. Eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Né? Então, interessante essa autoridade que vem de Deus. E não adianta. A faculdade não dá, a letra, né, de qualquer escola, nada disso dá. Mas só a unção de Deus na nossa vida que nos faz diferente. É só a unção. É só a graça de Deus, é a autoridade. Com certeza, com certeza. Não, é que tem muita coisa para perguntar pro pastor. É muita coisa aqui. Tem uma pessoa aqui que não para de me ligar, fazer igual um amigo falou, tô ao vivo aqui. Pastor, o pastor veio recentemente para cá, né? E tinha até comentado um pouco sobre isso. E hoje você tem um desafio aí, é um pastor setorial. Você já era setorial lá onde você estava, não? Eu fui, assim, durante 20 anos da minha vida, assim, quando o pastor Joel, ele foi embora para assumir a igreja nos Estados Unidos, eu não tinha nenhum cargo assim na igreja, como presbítero, diácono, nada. Fazia parte do grupo dos jovens. Aí eu fui convidado pelo pastor e aprovado pelo pastor José Wellington e tal. E eu fiquei durante 20 anos cuidando dos cultos de quarta e de sexta-feira na sede do Belém. Então ali nós montamos equipe, ali nós formamos obreiros, ali... ganhou uma experiência. E ali foi uma escola maravilhosa. Isso foi quando eu tinha 42 anos de idade, e aí eu fui convidado pelo pastor José Wellington para dirigir e pastorear o setor de Vila Carrão. Não, porque, como a gente tinha falado aqui, eu fiquei algum tempo à frente da orquestra.
E foram, olha, 365 dias direto. Quando dava mais ou menos umas 10 horas, eu já começava a me preparar. Já para sair de casa às 3 horas. Rapaz, mas eu achei uma responsabilidade tão grande. Eram mais ou menos 30 músicos, tinham os trabalhos de quarta-feira, mas eu trabalhava a semana inteira para o evento de quarta e de domingo. Quando tinha uma escala, então, eu praticamente não dormia, né? E como tinha o projeto de crescer, né, na estrutura e tal, então tinha uns trabalhos sociais que a gente fazia para arrecadar, para comprar instrumento, então já achava uma responsabilidade que às vezes dava vontade de, né, de largar tudo. E como que é ser pastor hoje da igreja sede e ter outras igrejas? Como que é a vida de um pastor? Porque tem muita gente que faz, inclusive a gente fala no mundo, né? As pessoas falam, acha que é fácil, o pastor ganha dinheiro e tal. Como que é a vida de um pastor? É igual a vida de um maestro. Aí você fala, poxa, mas como? É igual a vida de qualquer pessoa que prima pelo reino de Deus. Tudo que você quiser fazer com excelência, seja cuidar de um grupo de 30 pessoas, ou de 100, ou de 1.000, ou de 2.000, ou de 10.000, você vai passar os mesmos problemas. O inimigo que investe contra a vida daquele que cuida de 30, ele investe contra a vida daquele que cuida de 1.000, de 100. Hoje no setor são quantas pessoas? Então, quando nós assumimos o setor, há pouco mais de 3 anos, nós éramos 750 membros. Né? 750. Eu fiz um censo, até mesmo para eu saber o que eu estava assumindo. Eu não sabia, as pessoas não me conheciam. Quando eu cheguei nessa igreja, eu cheguei desacreditado. Né? Ninguém me conhecia aqui nessa região, não sabia. Eu acho que também não perderam nada. mas ninguém me conhecia. Poxa, eu pastoreava lá na Zona Leste. Aí eu fiz o censo. No último. Não, o pastor mês está sendo de- modesto. O cara falou, Não, não, tá vindo o pastor aí, meu, você não, precisa ver e tal. não tem Falei, nada disso, não, foi assim, Não, pastor. não foi nada Ele assim. não, ele tá sendo humilde. Aí, o que aconteceu? Agora, em dezembro agora, poxa, nós estamos com 1.300 membros. Tá crescendo. Né? Nesses pouco mais de 3 anos, nós abrimos 5 congregações. Se reventou na pandemia. Pandemia, pelo amor de Deus. Eu Pandemia eu trabalhei, meu amigo. Eu suei mais que tampa de chaleira. Eu passava, às vezes eu estava em Você casa, sabe eu assistia o quilômetros? culto, via. Não, você sabe quantos quilômetros? É que eu moro na Moca, né? Então, na Você Moca, viaja. Você não mudou pra cá ainda? ainda não. Ainda não. Ó, Difícil, né? Quando eu fui querer comprar alguma coisa aqui, subiu tudo. Os tá imóveis subindo tudo direto. decolando. Não dá. O Sampa, olha lá, ó, não comprou ainda, Sampa. Já entra em contato com ele. Não. Culpa do Sampa. O Sampa é terrível. Mas olha, eu acho que a pandemia foi uma das experiências mais fantásticas que eu já tive no meu ministério. A tecnologia, o Brasil ganhou muito em tecnologia. Foi uma das experiências mais fantásticas. Por quê? Eu optei por não... Eu me lembro que nos 2 lockdowns, em todas as 2 pandemias, nós tivemos 2 lockdowns, 2020 e 2021, eu fiz um culto da minha casa. E foi justamente o culto que eu estava com Covid. Você pegou Covid Peguei também. o Covid e eu ministrei uma ceia da minha casa, da sala da minha casa. Quer dizer, os irmãos trabalharam na igreja e eu preguei a palavra. Engraçado que daquele dia, eu não poderia ter feito aquilo. Isso foi uma experiência também para mim. Né? A gente saber obedecer o limite do nosso corpo e o tempo para todo propósito. Aquele tempo era um tempo para eu me cuidar. Aquele dia na ceia, aliás, eu nunca falei disso na igreja. Estou falando isso aqui agora para vocês. Eu nunca falei isso para os irmãos. Isso aqui revelações de um pastor. Mas é verdade, eu aprendi com aquilo lá. Porque eu preguei e eu mostrei para a igreja como se a igreja... porque as pessoas pensam que pastor não tem problema. É que nós somos super-homem, entendeu? E que você tem que estar bem o tempo todo, sorrindo o tempo todo, forte o tempo todo. Cara, eu tava com Covid, eu tava mal, eu tava na minha casa. Aí você vai, coloca um paletó, uma gravata, fala diante da câmera, os irmãos lá assistindo. Para que isso? Então, naquela ceia, por exemplo, eu perdi a oportunidade, de repente, de honrar um outro pastor que estava lá bem, de saúde. Uhum. Eu não precisaria ter feito aquilo. Eu fiquei mal depois daquele dia. Só que isso me ensinou tanto
que as pessoas que me conhecem e conhecem a nossa igreja sabem, não sou só eu que prego. Hoje, glória a Deus, para a glória de Deus, eu honro os meus companheiros, eu tenho prazer em ver um jovem obreiro, sei lá, pregando bem, sabe, prospectando, dou oportunidade. Uhum. Porque as igrejas neopentecostais hoje é o seguinte, né? Você vai, senta e é aquele cara que fala e acabou, ninguém mais fala. Pastor, isso abriu um ponto importante. A tecnologia, principalmente com a democratização da internet, ela abre N possibilidades de N coisas, digamos assim. E para a questão cristã não é diferente. Hoje as pessoas, querendo ou não, elas têm mais acesso a alguns tipos de informação. E como é que o pastor vê isso, essas possibilidades e os perigos dentro dessa abrangência da tecnologia da internet? Em todo tempo, sempre houve a facilidade das gerações e as complexidades, sempre. Então, vamos supor, na época da minha mãe, pô, era difícil, era complicado, até pecado, às vezes, ouvir rádio, né? Teve tantos problemas, né? E muitas coisas idealizadas pela cabeça do próprio homem. Mas se você olhar, né? Se você olhar para Jesus, porque eu acho que, William, o parâmetro aqui do papo aqui é Jesus, certo? Se a gente nivelar por Jesus, nós vamos ver Jesus usando tudo da época dele para estabelecer o reino de Deus na face da terra. Sim. Acabou. Ele sempre estabeleceu tudo, ele sempre utilizou de tudo. E ele não inventou a roda. Então, por exemplo, ele queria falar de alguém, ganhar alguém que estava no campo, poxa, ele usava a linguagem do campo. Ele usava a linguagem dos animais, ele usava a linguagem da natureza. Era o marketing da época, era esse. Para ele chegar e falar com o fazendeiro, entendeu? E trazer a clareza à mente das pessoas e o entendimento, ele vai para o Sermão do Monte e fala assim, olha para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. Olha para os passarinhos, que não trabalham, mas não falta o alimento. Aí ele fala assim, basta cada dia o seu mal. Quer dizer, a linguagem de Jesus era uma linguagem fácil. Nisso o senhor tem razão. Jesus foi o primeiro grande expert de comunicação, se a gente for avaliar. Fantástico, entendeu? A forma como ele se comunicava, interessante. E interessante que ele se atualizava de acordo com o grupo. Ou seja, ninguém como Jesus soube e sabe fazer a leitura de um ambiente. Certo, eu pergunto isso porque, por exemplo, tem muito pastor, tem muita denominação que condena, por exemplo, quem usa uma linguagem mais secular, outras formas de abordar o público cristão para tentar trazê-los para a igreja. O senhor tem uma visão em que sentido nesse aspecto, por exemplo? Eu creio, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, eu creio num Jesus que transforma. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sim. Então é assim, eu era uma pessoa que falava muito palavrão. Então de 10 palavras que eu falava, 9 era palavrão. Então, como que você se sentiria se eu falasse para você que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, só que eu continuo falando de Jesus e falando das coisas de Deus com palavrão na minha boca? Quer dizer, não há transformação. Então eu acho que em muitas pessoas hoje, principalmente no meio dos jovens, há uma linguagem muito pejorativa. Até mesmo uma linguagem, às vezes, muito baixa, né? Muita gíria, muita coisa, porque Jesus é tão santo. Nosso Deus, ele é tão puro, ele é tão santo, para que você tenha um linguajar tão baixo, entendeu? Eu tenho uma visão um pouco mais dura com relação a isso. Eu acho que, porque eu não sei se foi porque a experiência que eu tive foi uma experiência que eu tive que mudar, porque eu não poderia ser a mesma pessoa. Como é que eu ia falar que eu era a mesma, que eu tinha tido um encontro com Deus e permaneço a mesma pessoa? Não muda nada. Não muda o meu jeito de vestir, não muda meu jeito de falar, não muda meu jeito de pensar. Eu continuo o mesmo rebelde, bato a porta, desrespeito meus pais, Jesus é o cara.
Absurdo. Ou seja, a gente tem que se adequar à linguagem para fazer, a pessoa Sim, entender, sim. mas também tem que ter a questão do limite também. A sua A pergunta, questão do testemunho. a sua pergunta foi em relação à tecnologia. O que nós fizemos na pandemia, para a glória de Deus, cara, a nossa igreja, para a glória de Deus, eu recebi muitas famílias na pandemia. Pessoas que sedentas da palavra de Deus. Agora, você vai escutar o quê? Uma palavra, vou falar de Jesus? Que forma que eu vou colocar e falar de alguém tão santo, tão puro? Como que é isso? Falar cheio de gíria e tal, não sei o quê? Tudo bem, aí alguém chega e fala assim, não, porque o apóstolo Paulo se fez de louco para ganhar os loucos, se fez de, sabe, de tudo para todos. Tá certo, quer dizer, então eu vou me fazer de prostituta ou prostituto para ganhar uma prostituta? Você tá me entendendo? Sim, sim. Quer dizer, então eu vou usar droga para ganhar um drogado? Então as pessoas pegam essas coisas na palavra, pegam textos isolados na palavra e não analisam o contexto bíblico. Você tá me entendendo? Sim, claro. E aí pega e cria na cabeça das pessoas um Jesus com as portas abertas. Que É o tudo seguinte, é válido. Entendeu? Vem de qualquer jeito, permaneça como você está. E não é assim. Então, a experiência que eu vivi com a tecnologia foi algo fantástico. Porque, olha, nós usamos muito Instagram, YouTube, sabe? Mas tudo para a glória de Deus, com mensagens assim que vêm de encontro à necessidade da pessoa, pautada no Evangelho, na Bíblia, você entendeu? Nada de ficar com autoajuda, mensagens de, sabe, que você escuta ou pega no YouTube. Não, poxa, dobra o joelho, abre a Bíblia, tem tanta, uma fonte inesgotável de poder e de sabedoria, né? Mas as experiências com a tecnologia, elas foram muito boas e continuam sendo, porque essa igreja que cresceu, aqueles pastores e as igrejas que souberam aproveitar de forma adequada a tecnologia do tempo presente, não tem mais volta. Com certeza. E, pastor, deixa eu perguntar. O Mesaque falou da orquestra e tudo. A gente sabe que o senhor tem esse veio mais voltado para música e tal. Como é que surgiu isso? Como é que... Eu não toco, eu sei tocar um Canto, instrumento. não, a parte do canto mesmo em si. Cara, então, a música, por exemplo, o único instrumento que eu sei tocar, não sei nem se é instrumento, é sino. Sino. Cara, eu não sei tocar nada. Se usava o sino para as pessoas fazerem silêncio na E Assembleia. cantar, eu brinco na igreja, eu falei, irmãos, eu não sou cantor, eu não sou. Mas eu comecei a cantar assim, quando eu voltava da igreja, quando criança, eu tinha um costume de pegar os hinos da harpa e eu circulava e dobrava a folha, fazia uma orelhinha na folha da harpa. Uhum. Naquela semana, nos meus momentos de banho, eu usei o banheiro para poder cantar. E o próprio ambiente do banheiro, a acústica, aquela reverberação natural, ela me ajudou a poder afinar a minha voz. Pegar a poder, referência. Peguei referência. Eu cantava assim. O retorno é bom, mas... o retorno é top, O retorno né? é bom. As pessoas falam, não, sou cantor de banheiro, o cara não entende por quê, que ele consegue ver ali. Literalmente. Aquela noção. Não, porque a pessoa tem uma noção de retorno. O cara é profissional, se ele não tem o retorno, ele se perde, meu. Por isso o cara fala, não, sou cantor de banheiro, é o retorno. Cara, se o cara nunca fez um show no banheiro para si próprio, não viveu direito. E você sabe, o que me ajudou muito também foi culto ao ar livre na praça. Eu, durante 20 anos... Não tem mais, quase que não tem mais, né? Nós fazemos ainda. A gente faz. Culto ao ar livre na Praça da Sé, eu dirigi no Marco Zero durante 20 anos, toda sexta-feira. E era interessante. Eu trabalhava na 25 de março, aí eu chegava, subia dando folheto, subia a ladeira Porto Geral, subia, pegava a 15 de novembro, depois a Rua São Bento e caía na Praça da Sé. Os meninos vinham da igreja, eu me encontrava com eles. Aí eu vinha distribuindo folheto e ali eu encontrava, a gente montava um geradorzinho. Cara, e para fazer aquele gerador pegar? Eu fazia muito isso também, viu? Você tá entregar folheto. Aí o gerador não pegava. Então eu preguei muito no gogó. Cantei muito no gogó. Sem microfone, sem som, sem nada. Eu não sei se foi a tecnologia que deixou a gente mais preguiçoso de ficar em casa. Não sei se é porque não tinha TV, a gente saía pra rua para evangelizar. Eu fazia muito isso. Né? É que agora também você faz um vídeo, aí já convida, já manda no WhatsApp, não precisa mais sair, você evangeliza, você manda uma mensagem e alcança mais. Mas é o que o William tá falando.
É uma técnica de É uma evangelização. É um tempo diferente. É. E a gente tem que aproveitar o que agora? Certo. Ó, Tem que aproveitar isso mas aqui. falar em tempo diferente, pastor. A gente fala assim, quem é um assembleano, né? O raiz vai entender o que eu vou perguntar para o pastor. Eu também nasci no berço evangélico, né? Era Mesaque, Sadraque, e aí era para ter não, era Mesaque, Abidinego, né? E era para ter o Sadraque. Infelizmente o Abidinego também faleceu. Aí o William fala, vai deixar o podcast triste, né, William? Eles falam isso que eu deixo triste, as conversas. Mas é assim, pastor. Eu cresci numa assembleia lá no Marengo, até mandar um salve pra galera lá do Marengo, do setor 13, que a gente até tinha conversado, lembra do pastor Alberto? Sim, claro. Pastor... Marengo, que você diz que é Várzea Paulista? Não, Itaquaquecetuba. Ah, Itaquaquecetuba. Zona Oeste, Itaquaquecetuba. Pastor, lá era assim, Suzano. Quem está em Itaquá hoje é o pastor Genildo Simplício. É que Itaquá é setor 22, se eu não me engano. Itaquá, naquela época, era uma congregação de Suzano, né? Não, e onde eu era? Marengo era uma congregação de Suzano, que era setor 13. Tá certo. Centro de Itaquá era 22. Tá certo. O que acontecia? Pastor, o que eu via, eu não vejo mais hoje. Que era. Você estava na igreja, aí levantava uma irmã Valdete, que também hoje não está mais com a gente. Profecia. Eu lembro que eu tava numa vigília, aí a irmã levantava. Tinha uma irmã que a gente chamava, era a irmã Maria. As meninas chamavam a irmãzinha até de boca murcha com muita maldade. E era bem velhinha. Aí se levantava e falou assim: olha, prepara o lenço porque eu vou recolher uma rosa. Isso no sábado, aí na quinta. Aí todo mundo olhava pra irmã Maria. Falei, agora ela vai. E, tipo, na quinta-feira morria um menino com 15 anos. E assim, era tudo profecia, coisa que acontecia. Sim. Nome e tal. E hoje a gente não vê mais isso. Quando a gente vê, mas é assim, tem gente que tá desempregada que vai começar a trabalhar. Você chegou a ver muito essas profecias também e hoje não tem mais, pastor? Mesaque, ó, eu já presenciei cego enxergando, surdo ouvindo. Minha geração, hein? Paralítico andando, pelo menos uns 5. De ver o osso, o barulho da perna da pessoa, o osso se instalando e os pés se estabelecendo. Eu vi. Isso aí não é história que eu estou contando. Eu vi nos congressos de Mocidade do Belém, eu falo na nossa igreja hoje. E sabe qual que é? Por exemplo, esses dias eu ministrei, poxa, o primeiro congresso de jovens do Belém, até o pastor Paulo Lucas Sacramento, que era um dos palestrantes, e na época pastor Valdir Nunes Bícigo, de saudosa memória, era o pastor da Lapa. Na época cantava também o Reinaldo Simeão, pastor Reinaldo Simeão. Ele levava uma viola, vi você com o seu cavaquinho hoje aqui, ele levava uma viola. Cara, eu tenho isso gravado na minha mente por uma das cenas mais lindas que eu já vi. O pastor Valdir Bícigo, no meio da pregação, começou a falar em línguas estranhas, e o pastor Reinaldo, ele sai, pega o violão, e ele começa a interpretar línguas estranhas em forma de canto. E ele começa a compor um hino espiritual naquele momento, só que em português, interpretando as línguas estranhas, e o fogo tomando conta da igreja. Aí você fala, tá bom, e o que acontece hoje? Falei assim, o resultado de hoje, nós estarmos vendo, Jesus continua o mesmo. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele salva, ainda hoje, batiza. Você vê, na nossa congregação aqui de Refúgio dos Bandeirantes, há 2 semanas atrás, 10 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Né? Nós temos conversões para a glória de Deus, todos os nossos cultos. Jesus continua salvando. Mas a manifestação dos dons hoje na igreja, ela é muito menor do que naquele tempo. Por quê? Explica, eu acho que a maior explicação é que a igreja dos nossos pais era uma igreja que orava mais. Os irmãos vinham para a igreja, não tinha esse negócio de bate-papo. Você chegava na igreja, meu amigo, a igreja já estava de joelho dobrado, orando antes do culto. Hoje a gente está preocupado em afinar um instrumento, hoje a gente está preocupado em bater um papo, hoje os jovens vêm preocupados em arrumar uma namorada e não sei o quê. Hoje a galerinha, a meninada aí fica com um, fica com o outro. E depois, vamos cantar, entendeu? Quer dizer, a manifestação do poder do Senhor, ela é menor porque o Espírito de Deus, ele não compactua, né, com ambientes assim.
Então você começa o culto, é por isso que você vê hoje muitos cultos cheios de formalismo, né? As pessoas ficaram todas melindradas, ninguém fala mais de pecado, né, de conserto. Então, assim, virou a igreja moderna, né? A igreja que, olha, não toca nisso aqui, não toca naquilo, não mexe nisso. Então, talvez seja, na minha visão, na minha pouca visão, um pouco daquilo que realmente, respondendo aquilo que você falou, o porquê, o que causou que não tem mais tanta profecia assim, mas Deus continua falando, ele continua mesmo. Agora, aquele que se colocar com a sua vida diante do Senhor, meu amigo, vai ser usado por Deus, não tenha dúvida. Pastor, só retomando um pouquinho, voltando à questão do canto, esse negócio de fazer o seu show particular no banheiro, com certeza te trouxe muita referência, assim, de repente identificar uma nota que tá fora, Sim. alguma coisa que não tá legal ali na estrutura dos louvores, dentro Sim. do culto, Sim, digamos assim. Você sabe que hoje porque assim, muitas coisas aconteceram na minha vida assim, durante todo esse tempo aí que eu falei, 20 anos e tudo. Poxa, eu coordenei, eu cheguei, Deus me deu a oportunidade de eu ir para Hong Kong para buscar todo o equipamento de som da igreja do Belém, da sede. Caramba, Eu que fui legal. junto com o pastor. E aí na época a gente importou mesa Soundcraft, as potências Yamaha, quando nenhuma igreja tinha. Então todo som eu montei. Então, aí você fala assim, pô, você sabia de som? Aí o pastor Joel me deu a oportunidade. Falou, você vai cuidar do som do Belém. É bom mexer, né? Desenvolver, né? Aí o que eu fiz? Eu não sabia nada. Aí eu fui desmontar esse plug aqui, ó, esse Canon, para saber o que era isso aqui. Aí eu fui na Santa Efigênia, comprei cabo, cortei os cabos, desmontei os cabos tudinho e montei de novo para aprender a fazer, porque eu não tinha dinheiro para pagar curso. E é mais barato comprar desmontado, né, William? Coisa entendeu? de só a experiência. Só depois Você entendeu? que a gente... Então, sabe tudo na raiz mesmo, raça. Foi isso aí. E aí, aí comecei a fazer louvor na igreja. Então, com isso, eu me tornei, quem trabalha comigo, se tiver alguém lá do nosso setor aí assistindo, eu sou exigente, eu sou chato com louvor. É aí que eu ia chegar para complicar. Eu sou chato pra Pra te caramba, complicar, meu, com esse pastor. negócio. Pastor, Deixa eu te perguntar. eu não posso citar os nomes aqui, mas eu ouvi falar isso aí também. Hein? Eu sou chato, hein, meu. E como é que faz, pastor, quando já aconteceu, por exemplo, de ter alguém que tá ali, que tá atravessando, né? Eu mando parar. Se você quer saber se eu atravessei lá, eu tocava... Eu não cheguei a tocar lá ainda. Já teve? Eu faço assim pra eles, ó. Para. Baterista, então, que entra atravessando, vixi, eu mando parar na hora. Não, acho que Para, escuta. o William queria saber se eu toquei errado lá. É maldade. Não tive oportunidade. Não é É isso. maldade. Não posso falar. Não, cara, vamos nem tô na falar de maldade, nome. tô na maldade. Não posso falar, eu não tive oportunidade. Ele não tocou o cavaquinho comigo. É só para entender, porque na posição de pastor, que tá comandando ali, imagino que seja uma coisa que às vezes é delicada de tratar e de falar, poxa, cara. Assim, eu acho que o louvor, para mim, ele é a água que molha a terra para a semente ser lançada. Você pega uma semente e lança numa terra seca, árida, meu amigo, é um resultado. Lança uma semente numa terra molhada, é outra parada. Você entendeu? Com A certeza. palavra é a semente. E o louvor, quando ele é mal apresentado, meu amigo, olha, dói, hein? Mas dói nos ouvidos. Para você levantar, por exemplo, um culto, aonde esses dias até mesmo os meninos me mandaram, eu nem vou colocar para vocês aqui, porque a ideia não é ridicularizar, mas eu tenho um amigo de época de mocidade, lá do Belém. Pô, esse rapaz foi lá em um setor nosso aí do Ministério do Belém esses dias. Cara, esse cara pegou um tom. Ele acabou com o culto, cara. O hino que ele cantou. Porque, Mesaque, é o seguinte: se você canta um louvor onde causa riso e não lágrimas, Não, é... não, acabou. O propósito acabou ali. Então é melhor, sabe? É melhor parar. Então eu, quando eu tô cantando e eu vejo que os músicos estão atravessando. Primeiro, eu falo com a minha equipe lá. O músico, ele precisa estar na mesma linha espiritual do pastor. Não dá. Se eu oro, ele tem que orar também. Se eu jejuo, ele tem que jejuar também. Tanto é que quando eu estou ministrando, nossa equipe hoje está tão alinhada, glória a Deus por isso,
Porque assim, quando eu tô ministrando, o menino já vem, o Anderson é o nosso tecladista lá, tem a equipe, ele lidera o grupo, mas ele vem, ele já entra com louvor, é aquele hino, meu amigo, que eu vou encerrar a ministração. Não, Vai dar certinho, por quê? Porque não é ele, é o Espírito Santo. Então tem que fazer e tem que fazer com excelência. Agora, ao vivo, no culto, você fala, pô, se você manda parar, manda parar. O cara entra todo atravessado, começa num ritmo, tá me atrapalhando e eu estou com o microfone na mão, meu amigo, a autoridade está sobre a minha vida. Então eu mando parar. Porque, pô, então é o seguinte, você precisa prestar, mas aí depois do culto vem o sabão, né? Porque o sabão não pode. Sim, não, tem que ser verdade. É a mesma coisa. Imagina nós estarmos aqui nesse podcast, vocês estão num trabalho aí, poxa, magnífico, tal, estão implantando uma nova visão, dando oportunidade para outras pessoas. Imagina, você vem aqui, se prepara, tá não sei o quê, aí o Mesaque, ou vice-versa, um atrapalhando o outro. Não dá. Então é o seguinte, depois que a gente faz isso aqui, vamos alinhar, vamos acertar as coisas. Sim. Assim, sem ofender ninguém, sem desrespeitar ninguém, mas trazendo sempre o senso de responsabilidade e para quem nós estamos fazendo. Porque não é para mim. Deus, poxa. Mas já teve algum caso do senhor chegar e falar, poxa, olha, essa área aqui eu acho que não é bem para você. Já teve? Cheguei. Ajuda de uma ou outra forma. Já teve, várias Ou ele vezes. está querendo causar, na verdade ele está querendo causar. Não. Você sabe uma coisa? Que meu pai falava uma frase, William, e eu quero compartilhar com todos. Eu falo muitos exemplos assim que eu aprendi do meu pai. Não tinha estudo, mas o velhinho não era brincadeira. Ele tinha umas frases, meu. Ele falava assim, meu filho, relacionamentos transparentes, amizades duradouras. A pior coisa que tem é você estar trabalhando com alguém que você não pode falar a verdade. Meu, desculpa, cara, você não dá pro ramo. Você não dá pro ramo, cara. Vamos ver se a gente acha outra fase para você, outra coisa. Por exemplo, eu tinha uma pessoa, eu liderei o grupo de jovens da sede do Belém durante 8 anos. E eu fui vice-coordenador de todo o Ministério do Belém dos Jovens durante 25 anos. Todas as regionais hoje que existem do Ministério do Belém, as 6 regionais espalhadas aí por São Paulo, para a glória de Deus eu falo isso. Todos os líderes fui eu que indiquei. Junto com o pastor, eu auxiliava o pastor Leles, que ainda é o coordenador. Ok. Cara, nesse período, você não tem noção o quanto tem de gente que às vezes vem querendo cantar um hino. Se você pega um trabalho, um congresso e tal, não sei o quê, poxa, um trabalho que é tão difícil você organizar, é tão difícil você fazer. E tinha um rapaz, meu, ele era tão desafinado, cara, mas tão desafinado, mas pensa num cara gente boa. Sim, sim. Sabe? Cara, Mesaque, o cara era, meu, parece uma gaita, aquelas gaitas toda zoada. Com certeza ele não ia pro culto falando, hoje eu vou fazer a melhor desafinada. Não, ele Não, mas queria ele fazer a pessoa não melhor. sabe. A pessoa, nesse o ponto cara que eu quero não chegar. sabe que é desafinado. É né, nesse ponto. Existem pessoas, ó, o que o Mesaque falou é verdade. Existem pessoas que cantam desafinado e não têm ouvido para afinação. Sim. Eu descobri que eu tocava muito mal, pastor, depois de 1 ano. Ele falava pra mim, deixa eu te contar essa. Comecei a tocar, porque assim, ó, eu fiz um curso de oratória há muitos anos atrás, e aí falaram assim, ó, você tem que pegar e se ouvir, gravar e tal. Aí, na fala, nas palestras, funcionou. Erros de R's e tal, de plural, sabe? Fui arrumando isso, se ouvindo, né? Não tinha experiência. Aí o que aconteceu? Comecei a tocar e ele tocava. E como ele tocava, eu trazia todo empolgado, 212, os guerreiros, né? É isso? 212? Os guerreiros se preparam e tal, tocando ali. Ele olhou assim, falou assim, fazia aquela cara, assim, fazia igual o Anderson. Conheço o Anderson. O Anderson é chato, exigente. Ele fazia assim, Mesaque, não tá certo ainda. Eu falei, você tá com inveja. Subi. Depois de um ano, aprendi mais ou menos, né? Quando vem a lembrança, eu deletava. Eu falava, meu Deus, como é que eu publicava isso daqui? Você não tem noção. Então, ele falava, eu falei, você tá vendo? Deletei todas. Acho que eu deletei uns 30 já. Isso aqui vai dar um corte, né? Vou pegar o vídeo que você gravou e você falar. Não faz isso não. Não faz isso. Não sabe, a pessoa não tem noção. Mas só dentro dessa, completando aquele raciocínio que eu ia falar, é o seguinte, as pessoas não têm noção, tem gente que não tem noção. Esse rapaz, ele vinha, cara, ele queria cantar de qualquer jeito. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, meu brother, é o seguinte, eu acho que você pode adorar o Senhor, você pode cantar tranquilo.
Você não é obrigado a ser um cara totalmente afinado. O que eu fiz? Você não vai sair do grupo. Só que é o seguinte, colocar você para você solar um hino, não vai dar. O que eu fiz? Peguei 2, 3 caras que cantavam legal, coloquei do lado do cara, valorizei ele, porque ele cantava desafinado e ainda cantava alto. Então eu fui e coloquei 3 cantando mais alto que ele, afinadinho, cobriu a voz do cara, pronto. Cara, o cara chorava no meio do grupo, falava línguas estranhas, levantava as mãos, adorava, tal. Eu não tirei o cara de lá. E com o passar do tempo foi evoluindo. Porque... Não tirei o cara de lá. Não, ele não evoluiu. Não? Desafinado, foi desafinado a vida toda, cara. Desculpa, é difícil você, o cara que nasce sem ouvido musical. Eu não sou músico, tá aqui um maestro, posso estar falando para uma porção, mas olha, eu acho, pelo que minha experiência, tá? Que eu tenho visto. De 10, salva um que consegue afinar a sua voz. O cara tem que fazer aula de canto, técnica vocal, um monte de coisa. Tem gente que, é verdade, William, tem gente que não dá pro ramo. Não dá. Não dá, meu. Não tem jeito. Não, Quando vai pastor, pra cima, você tem noção, só- ó, o hino começava, tipo, no terceiro tempo, ou no segundo tempo, eu contava 3. Eu contava, só depois que eu fui fazer aula, eu falava, nossa, não tinha noção Só para nenhuma. concluir, esse ponto que o senhor falou das relações humanas transparentes é assim, é essencial para qualquer ramo da nossa vida. Eu perguntei, Pra vida inteira. eu perguntei porque eu percebo que às vezes nas igrejas um dos que mais dá problema é essa questão do desafinado mesmo, que é o que fica mais evidente. Você chega, puxa, bem fora. E aí as pessoas, às vezes, por conveniência ou para não se indispor com o outro, não falam a verdade, não chega na pessoa e fala, poxa, olha, infelizmente. Eu acho não dá. que lá E aí lá gera, fala. e aí gera uma série de problemas. Porque Você sabe o que aconteceu com esse cara? é Ele se tornou um grande pregador. show de bola. Mudou Se tornou um grande pregador. E aí, eu peguei pra ele e falei assim, ó, você sabe onde é que você tá pisando na bola? Quando você, no final da mensagem, você quer cantar. Você acaba com a tua mensagem. Você canta mal pra caramba, meu. Chama alguém pra cantar, pra te ajudar. O cara prega bem. Uma mensagem linda, poderosa. Poxa, faz um encerramento Não, mas a bonitinho. gente tem medo de ofender as pessoas, e aí o que que acontece? Jesus era um radical que fazia dessa mesma forma. Jesus não falava na lata, pastor? Fumou? Tava na lata da... Jesus falava ali, ele não tinha meio termo, não. Então a gente vai para a segunda parte aqui, e aí eu trouxe aqui, César, me peça aqui o chapéu aqui. Acho que o William também não vai entender. Eu não tô sabendo. Essa Já dinâmica- você já tá entendendo já, pastor Davi? Meu amigo, eu tô mais perdido do que segue um tiroteio. Essa dinâmica é surpresa até para mim, não sei Não, do não. que se trata. Não, põe aí, pastor Davi, o chapéu. Meu pai. Não, porque é o seguinte, cara. Porque sabe a pergunta que muita gente faz aqui? Por que... Ficou legal? Ele faz, o pastor Davi parece um pouco com o Fred, não parece o Fred? Tô parecendo... O Fred, Parecendo um o Fluminense. Ah, parece um pouquinho, lembra? Pastor, por que do chapéu? Do chapéu. Agora ele tá de chapéu, gente. Aí, ó. Ah, essa é a pergunta do chapéu? Por que do A chapéu? pergunta agora é empresarial, então. Agora é empresarial. Ah, você quer que eu fique de chapéu? Fica de chapéu, pô. Agora vai fazer sentido o pessoal, hein? Ó, isso aqui vai dar um meme, porque os caras da igreja, esses dias eu preguei uma mensagem, quando Moisés colocava um lenço, um véu no seu rosto. Cara, eu peguei meu lenço, coloquei no rosto assim. Rapaz, já fizeram tanta coisa desse negócio. Isso aqui, ó, com certeza vai dar alguma coisa. Eu também tenho alguns memes. Tem uns abençoados aí lá na igreja que não é fácil. Bom, do chapéu nasceu em um dos momentos assim de maior crise da nossa vida. Era 1982, eu tinha 12 anos de idade, meu pai era deficiente físico, então a perna esquerda, um pouco abaixo aqui do joelho, ele não tinha perna, era uma perna mecânica. E meu pai, com 13 anos de idade, ele tomou um tiro, levou um tiro, uma bala perdida no Ceará, num baile lá que ele estava, entrou na coluna, entrou no braço, entrou aqui, varou, entrou aqui perto das costelas e varou e ficou na coluna. Se arrancasse essa bala, o projétil, ele poderia ficar paraplégico. Caramba. Então, durante toda a vida, ele ficou com essa bala alogada na vértebra, no disco, alocada na vértebra, e ele se balançava assim, ó, para andar e com a perna mecânica.
Em 1982, meu pai tinha uma barraca no Parque Dom Pedro. Parque Dom Pedro. Quando o Parque Dom Pedro não era o terminal Parque Dom Pedro. O prefeito da cidade, na época, era o Jânio Quadros. Jânio Quadros. Varre, vassourinha. O Jânio apareceu limpando a cidade. Aliás, foi um dos melhores prefeitos que São Paulo já teve em toda a história de São Paulo. Sério mesmo. Era muito legal. Cidade limpinha, uma cidade segura. Era diferente de São Paulo. E aí o que ele vem? Ele veio com a proposta de criar o terminal Parque Dom Pedro. Ele tinha que tirar todas as bancas e camelô do Parque Dom Pedro. E aí ele fez isso. Espalhou as bancas pela General Carneiro, 15 de Novembro, Rua São Bento, Praça da Sé, Rua Direita. Ele espalhou. E ele pegou 5 pontos, 5 bancas e transferiu para 25 de março. Nessa época a gente estava com 4 meses de aluguel atrasado, já tinha ordem de despejo. E vocês foram juntos das bancas? Na época meu pai era camelô, né? Sim. Meu pai era camelô, meu irmão trabalhava no Banco Auxiliar como contínuo. O Banco Auxiliar que foi comprado pelo Nacional, depois o Nacional que foi comprado pelo Unibanco e o Unibanco foi comprado pelo Itaú. Né? Então meu irmão era contínuo, a minha irmã trabalhava numa loja de roupa, meu irmão mais velho também tinha loja de roupa, enfim. E eu não trabalhava, só estudava, era moleque. Bom, meu pai estava orando, pedindo a Deus que Deus abrisse uma porta, porque a situação em casa era muito difícil. Rapaz, e aí meu pai ficou entristecido. Teve um dia que eu cheguei da escola e a porta estava entreaberta do quarto, e ele estava com o joelho dobrado, com aquela perna mecânica e tudo, e as lágrimas banhavam o rosto, sabe? E aí ele clamava ao Senhor, poxa Senhor, eu te pedi que o Senhor abrisse uma porta, e agora o único lugar que eu tinha de sustento, o Senhor acabou, porque o Jânio transferiu esses 5 pontos para 25 de março, 25. Só que quem foi para 25 de março não podia vender fruta. E todas essas bancas no Parque Dom Pedro era banca de fruta. O pessoal pegava fruta no Ceasa, vendia lá, era uma barraca de lata, era uma coisa de lata. E na 25 de março não podia vender fruta. E meu pai foi orar, falou: Senhor, já que o Senhor mudou para esse período da nossa vida, então me fala o que eu tenho que vender. E aí, rapaz, naquela semana meu pai, meus irmãos foram para cima do velho. Porque ele chega em casa, eu até brinco, meu pai tinha uma Kombi, que o volante não tinha folga, tinha férias. Né? Era corujinha? Como corujinha? Era assim, ele pilotava aquilo fazendo assim, né? Ele me lotou aquela Kombi no mês de julho, tava quente em São Paulo, mas muito calor. E ele lotou aquela Kombi de luva, gorro, touca, cachecol, tudo que era de lã. No calor. No calor. Quando ele me chega com aqueles produtos, vender barato. Cara, ele chegou com aqueles sacos de coisa em casa. Que ele comprou barato. Não, cara, pediu dinheiro emprestado. Comprou aquilo. Ele não tinha dinheiro, a gente tava com ordem de despejo, uma miséria terrível. Aí meus irmãos foram para cima e falaram: pô, pai, nós estamos numa situação difícil, o que o senhor foi fazer? Olha a situação. Ele falou: olha, eu orei e Deus mandou eu comprar esse produto aqui. Aí foi lá para 25 de março. Tabuleirinho de 1 metro por 1 metro. Colocou a altura assim, mais ou menos. O tabuleiro tá aqui, era mais ou menos essa altura assim. De gorro, luva, touca, cachecol, tudo. Primeiro dia o pessoal passava na rua 25 de março, só dando risada do velhinho, cara. Isso em que ano? 82. 82. Só dando risada do velhinho. No segundo dia, só risada. Calor, terrível. Do segundo dia pro terceiro dia, a mesma intensidade de calor que estava tendo em São Paulo, veio uma frente fria do sul. Caramba. Naquela noite, São Paulo virou São Paulo da Garoa. Caramba. Um frio, William, que cortava a pele. Ele teve informação privilegiada. Isso no mercado financeiro daria até problema. Meu pai teve informação do céu mesmo. Coisa que ninguém explica, só Deus. Não, mesmo. só Deus. Naquele dia, no outro dia, só meu pai, na rua 25 de março, tinha luva, gorro, touca e cachecol para vender. Aquele dia vendeu tudo com margem de 300%. Aí vendeu tudo, né? Pagou a dívida dele e tal, não sei o que. Tá bom, o que eu vou colocar nessa barraca agora?
Aí ele foi para a garagem de casa. Orar. Não, já tinha orado, né? Mas ele foi fabricar um brinco. Aí ele comprou 3 canos de PVC de água, um cano assim grande, um menor e um menorzinho. Pegou um prego, furou com um prego, a ponta do prego quente, comprou um rolo de fio de cobre, aí me ensinou a soldar. Comprou um soldador, então eu chegava da escola, aí colocava a ponta do fio de cobre naquele furo do cano, ele formou um torno. Aí, virando aquilo, formava uma mola, espiral. Cortava aquilo na guilhotina, ficou uma argola dentro da outra. Conseguiu visualizar? Sim. Uma argola grande, uma menor e outra menorzinha. Aí eu chegava da escola, pegava uma borboletinha, um mosquetão, soldava, formamos um brinco. Colocou um mosquetãozinho, mandamos pro banho. Banho de prata, ouro fosco, níquel fosco, prata fosca. Não prata, mas era um banho de bijuteria, né? E aí nós fizemos 36 cartelinhas de brinco, com 6 pares de brinco cada cartela. Ele era criativo. Colocamos, muito criativo. Aí colocou no tabuleiro assim, vendemos tudo. Aí, logo depois, qual que veio a moda? Lembra dos Menudo? Menudo. Rick, Roy, mas você já tava bem pra frente já. Você já era 90? Tudo seguidinho. Tudo seguidinho. Mas o Menudo em que ano? Menudo entrou aí, acho que em 84 já tinha. 84 já tinha Menudo. Mas deve ter ficado o quê? Uns 8, até 80? Já tinha. Aí, ó, tudo seguidinho. Aí, meu pai foi na fotótica, comprou uma placa de foto dos meninos, colava numa chapa de alumínio, chegava da escola, cortava aquilo na guilhotina, fazia os quadradinhos com a fotinho deles. Até hoje, a ponta dos meus dedos não tem, eu não tenho... Sensibilidade. Não tenho digital. É bem complicado. A digital é toda cortada. Por quê? Porque eu tinha super bonder e eu raspava a ponta dos dedos com faca. Não tinha Face, não tinha Instagram, a fotinha era aquelas. A fotinho, colocava um fecho e colava com super bonder. Formamos o broche. Broche do Menudo. Sabe quantos 1000 broches a gente vendia por dia? Muitos, com certeza. Nós vendíamos 6.000 broches por dia. Caramba! Não, porque naquela época tinha poucos cantores, não tinha... Em 6 meses, Deus mudou completamente a história da nossa vida. Por isso que foi seguidinho. De 82 para esse trabalho, ali a gente já tinha pago a dívida do aluguel, meu pai já tinha comprado um terreninho, a gente já estava construindo a nossa casa. O Menudo foi a virada, o produto que virou a nossa história. Caramba, aí eu vou chegar na história do chapéu. Porque o William ainda não entendeu. Não, só para você entender, quando ele falar do chapéu, aí você falar pro William, ele não conhece lá, do que é a loja dele hoje. Mas então, além do direcionamento para a questão de Cristo, para a questão de Deus, que seu pai te deu, que te ajudou a ter, ainda te deu esse direcionamento para o lado empreendedor. Eu acho que começou com os meus irmãos, que eu sou o filho caçula, né? Hoje eu tenho uns 51. Tem o Careca. O Careca eu não conheço. Eu conheço o Careca só pelo Careca. Tô de olho em você, hein? O Careca é do marketing, né? O caçulo mais paparicado. Tô de olho, hein? Não, mais paparicado sou eu. Sempre foi. A mãe sempre teve um quezinho comigo. Ah, é? Eles não gostam, mas é verdade. O Davi era o José. O José. Aí começou com eles. Aí, nisso aí, começou a surgir uns produtos. E nisso veio uma cliente do Ceará e ela trouxe, não esse chapéu, né? Mas ela trouxe um chapéu de cangaceiro mesmo, aquele de lampião. E um dia ela apresentou pro meu pai, isso foi em 84, mais ou menos. Ela deu aquele chapéu pro meu pai. Falou assim, ô Pedro, aqui um chapéu pro senhor de presente. Cara, o chapéuzinho era mais ou menos desse tamanho, não era aquele de cangaceiro grande, era pequenininho assim. Ele pegou assim, ó, jogou na cabeça, e o chapéu de couro é o seguinte, ele é um chapéu que ele se amolda à tua cabeça. Então, se você tem cabeça grande ou cabeça, sei lá, deformada, alguma coisa, o couro, ele se amolda. Meu pai tinha uma cabeça bem arredondadinha. Cara, ele colocava aquele chapéu de manhã, ele só tirava à noite. O chapéu, dormir. Por exemplo, da cabeça do Mesaque, que é maior que a minha, já não caberia. Não, a sua não. Não ia ter jeito. Não ia ter jeito. Não, eu acho que você ganha, William. Aí sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a chamar, vamos na banca do chapéu. Que era o seu pai. Vamos na banca do chapéu.
do chapéu era meu pai. O brasileiro tem muito isso, né? Aí em 1986, meu pai falou, ó, não dá mais pra gente ficar numa banca no meio da rua, vamos abrir uma lojinha. Só que eu não sei que nome que eu vou colocar. Aí o meu irmão mais velho, o Sérgio. O careca? Não, é outro irmão mais velho. O Sérgio. Que o Sérgio hoje ele cuida da Do Chapéu Hair. Nossa, cara. A Do Chapéu Hair hoje, ela vende perucas, cabelos, tanto naturais quanto sintético, para Brasil todo. Depois vocês buscam no Instagram, Do Chapéu Do Hair. Chapéu Hair. Vamos ver. Atende as mulatas, toda a parte pessoal que pula o carnaval, os bares, não sei o quê. A Do Chapéu fornece cabelo. Apliques, né? Salão de beleza, que a mulherada coloca aplique no cabelo, Do Chapéu Hair. Não, tá bombando agora isso aí. E aí, em 86, vocês Em decidiram... 86, meu irmão falou, não, o nome da loja o senhor já tem. Falou, qual é o nome da loja? Do Chapéu Bijuterias. Show de bola. Foi ali que nasceu a história da Do Chapéu. Não, eu falei, eu comentei com uma amiga, né, sobre a tua loja. Eu fui lá 3 vezes. Eu ia lá de manhã, tava de férias, né? Aí eu ia lá de manhã, à tarde, não, de manhã, meio-dia à tarde, não conseguia encontrar o homem. Aí eu falei, não, fui lá na loja do Chapéu, tô procurando ali o Davi, sabe a loja do Chapéu? Aí as pessoas falam, não preciso comprar chapéu, não. Pra Eu não esse preciso comprar Do chapéu. O senhor Pedro Sérgio de Araújo, Você tira o chapéu. eu tiro o chapéu. Sim. Não, e o pessoal pensa que se você falar, o pessoal acha que é de chapéu, né? E não é uma loja de chapéu, William. O William não sabe. O William tá viajando, pastor. Não, eu sei. Ele não conhece, né? Você já foi Não, na mas loja? ele assim, as pessoas, muitas pessoas iam na loja há alguns anos atrás, hoje não. Há alguns anos atrás iam procurando chapéu. Sabia? Poxa, mas vocês não têm chapéu aqui? Não, é uma loja de bijuterias. Entendeu? Aí, Não, se falar. hoje Não, o chapéu antes. é uma loja de decoração de De casa. decoração de casa. Mas o brasileiro tem muito isso, de pegar algum ponto característico da pessoa e apelidar e tal. É a marca, né? É a tudo marca da ligado à pessoa. sua identidade. É. Isso aí é quem você é. Entendeu? Você não pode negar quem você é. Sim. Sua essência, a sua história, né? Então é muito legal essa Eu história. falei, inclusive a Sabrina Colela, que vai vir aqui nessa semana, que é vereadora aqui do bairro, inclusive, eu tava comentando também, ela pegou e falou assim, não, eu vou lá na loja dele, lá, eu tava comentando, né, que você viria aqui hoje, não, a loja dele é sensacional, ela comprou muito decoração, né, de paisagismo, você Sim, tem lá uma sim. planta artificial. Tem. Ela falou, E agora a gente comprou. está entrando com uma linha Garden, né? Ampliando mais o nicho de produtos, a gama de produtos. E ele tem uma história, William. Eu tava até comentando que eu conheci o Sampa esse final de semana, e a gente comentando, né? E aí a gente falando, entramos num assunto do estúdio e tal, que você viria aqui. E aí a gente falando do Davi Araújo, falou, nossa, rapaz, eu acompanhei a história dele lá. Conta pra gente, né, pastor, que na verdade você se reinventou, né, também, né? Porque foi no meio da pandemia que você teve um acidente na loja, né? A loja passou, eu acho, eu tenho 51 anos hoje, né? Meus irmãos, meu irmão tem 57, minha irmã 59 para 60. Assim, nós nunca, eu pensei que eu já tinha vivido tudo na vida, né? Eu falei, poxa, já vivi muitas experiências, né? Você começa a trabalhar com 12 anos de idade, carregando caixa na cabeça. 25 de março, por exemplo, pô, conheço até os ratos de rua, né? Os caras que roubavam a mercadoria, tinha cara que roubava as cargas da gente, depois eu ia buscar. Então, assim, com 15 anos de idade, eu já falava com o fiscal de Secretaria da Fazenda, já falava com Polícia Civil, com as autoridades. Eu tive que amadurecer muito rápido. Eu perdi meu pai com 19 anos de idade. Então, de lá para cá, meus irmãos, o comércio, eu acho que você precisa amar o que você faz. E a gente ama não hoje vender produtos e ganhar dinheiro com produtos. O maior amor hoje nosso é ver as pessoas felizes. Tem até um slogan que a gente está criando agora, de primeira mão, né? É o propósito. Nós estamos descobrindo qual o propósito da nossa vida empresarial, né? Então, do chapéu, o lugar, o nosso propósito é ver você feliz. A nossa missão é ver você feliz. Porque é muito gostoso. Agora, eu pensei que eu já tinha vivido tudo. Mas não. Só que não, né? Só que A não. gente sempre... Meu filho faz aniversário dia 12 de julho. O Matheus completou 20 anos de idade. E aí eu falei, poxa,
Aí um amigo convidou, um amigo da igreja, falou, poxa, vamos para Salvador, tal, ficar uns dias lá, só 5 dias, tal. Falei, rapaz, não posso, muito trabalho, tal. Não, vamos. Falei, tá bom. Isso era uma semana antes, dia 10 de julho, mais ou menos. Rapaz, eu tô lá na beira da praia, tava lá tranquilo, literalmente, tava na beira da Comendo praia, camarão. sentadinho, tomando água de coco. Sério mesmo, tava lá tranquilo, tal, pegando um solzinho, tudo. Me toca o telefone. Era o André. O André, ele é genro do pastor Heber Ribeiro, que é pastor do setor de Jandira. O André, um irmão, uma pessoa magnífica. O Andrezinho chegou e falou assim, Davi, onde que você tá? Porque a do Chapéu, ela tinha um mezanino enorme, um mezanino de 350 metros quadrados. E em cima do mezanino ficava o meu escritório. Então, de sábado de manhã, eu ficava lá, na parte da manhã, fazendo fechamentos, organizando minhas coisas, rasgando papel, colocando em ordem as coisas, né, pra semana. Rapaz, esse moço falou assim, Davi, onde é que você tá? Eu falei, meu, eu tô em Salvador. Ele falou, cara, liga pra alguém da tua... Entra nas câmeras, entra nas imagens aí, porque, meu, aconteceu um acidente na sua empresa. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, meu, o mezanino caiu. Eu falei, o quê? Eu falei, o mezanino desabou. Perna fica meio bambo. Não, cara, você não tem noção. A boca seca, o sentimento que eu tinha era sentimento de morte mesmo, sabe? Eu já recebi, notícias de que eu perdi meu pai, né? O dia que eu tava na praia e meu primo foi me buscar lá às 5 horas da manhã porque meu pai tinha falecido, eu não sabia. São notícias. Eu já perdi um irmão de 16 anos de idade afogado. Eu vi meu irmão se afogando e não pude fazer nada, né? Eu perdi minha mãe, né? Perdi minha mãe com 81 anos, há 4 anos atrás. Nós já passamos como família muitas perdas. Então eu acho que ninguém chega a uma situação de vitória na sua vida sem passar por perdas. Não dá para você ter tudo. Alguma coisa você perde no meio do caminho, você perde. E lidar com as perdas não é fácil. Você nunca tá preparado, né? Mesaque, mas você sabe o que mais me angustiou? É que tinha muita gente dentro da loja. Sabe quantas pessoas tinha dentro da loja quando o mezanino caiu? 50 pessoas. Caramba. Entre colaboradores, a equipe, mais clientes com carrinho de nenê. Cara, foi muito traumático. Não, e a área era grande, eu vi A lá. área tem a do Chapéu hoje, ela tem 1.200 metros quadrados de piso de loja. Fora o mezanino. E quando ele caiu, as coisas vieram também pra frente. Meu, quando caiu, ele desabou com tudo, porque em cima eu tinha meu estoque e as coisas desceram. Elas sabe, desabou. E aquilo é uma coisa que já funcionava, uma estrutura que funcionava há 3 anos. A loja tem 3 anos, não nasceu ontem, entendeu? E olha, foi uma angústia. Mas 2 minutos antes, se você olhar as imagens, 2 minutos antes, eu tinha 20 pessoas embaixo do mezanino. Caramba. Uma senhora com um carrinho de nenê, um bebezinho dormindo no carrinho. Aí daqui a pouco você olha as imagens assim. Eles saem. Aí você vê, o cliente está assim, escolhendo as coisas aqui, daqui a pouco ele faz assim, ó. Aí alguma coisa chama atenção. Aí ele vai saindo. Aí o outro vai saindo, a outra vai saindo. Cara, foi uma coisa assim, foi o livramento de Deus para minha vida. Para minha vida. Porque quanto vale uma vida? Não tem preço. Não tem preço, cara. Porque se você perde alguém ali, sem brincadeira, Deus conhece a minha estrutura, mas eu não ia conseguir voltar a trabalhar, cara. Sério mesmo. Acho que pra mim a minha vida acabava ali. Porque, meu, você viver com um sentimento que, embora não foi construído aquilo para prejudicar ninguém, haja vista que meu escritório estava em cima do mezanino. Então, sabe, mas você viver com o sentimento que você possa ter causado mal para alguém, cara, não ia dar certo. Mas glória a Deus, depois de tudo isso, foi a reviravolta. Foi um livramento tremendo, entendeu? Porque assim, Deus preparou tantas pessoas para nos ajudar. Foram pessoas assim que foram surgindo, as pessoas na igreja, pessoas aqui em Alphaville. Tem um rapaz, doutor Alfredo, que preparou para nós, que ele é tio do Glauber, da Prime Revestimentos, pois emprestou um galpão para nós guardarmos as mercadorias. O Gilberto, que é dono da Shuttle, emprestou as carretas para a gente transportar os produtos. Eu fui, porque eu tinha que ir limpando, né?
E os bombeiros só encerram as buscas quando chega no chão. Então colocaram cães farejadores. Por conta dos Ó, clientes. a noite do dia 17 de julho para o dia 18 de julho, que foi a madrugada do sábado para o domingo, que os bombeiros foram toda a noite buscando para saber se tinha alguém ali embaixo, foi a noite mais angustiante da minha vida. Nossa, imagina. Caramba. Eu voltei de Salvador, 10 horas da noite, o avião pousou, fui em casa, tomei um banho, coloquei uma roupa de briga e fui para a loja. Quando eu cheguei na loja, meus irmãos já não tinham situação emocional, careca, ninguém tinha situação emocional. Ali eu fiquei, ficou eu com minha esposa, meu filho, mais 2 irmãos da igreja que ficaram ali, que são amigos lá do Belém, o Marlon e o Rogério. O Rogério está trabalhando comigo, trabalha comigo até hoje, depois da pandemia. E nós ficamos ali, junto com os bombeiros, e tem essa foto na internet. Os bombeiros me fizeram contar a história da loja. Eu contei a história da loja para eles, com tanto detalhe que aconteceu, os caras começaram a chorar. Porque a do Chapéu é uma história de muita guerra, de muita luta, Não, eu de cheguei muita lá. garra, entendeu? E de muito sofrimento, de muitas perdas. Cara, a gente já foi muito roubado. Tudo que vocês imaginarem já aconteceu na empresa. Uma empresa de 35 anos de vida, gente. Poxa. Não, eu gostei de lá. Você chega lá, tem um cafezinho lá no final, fazer publicidade. Ô, Careca, depois manda pra gente aqui, né? Ó. Então o café já Vou ganhou. mandar É o Careca, não é o vou Careca mandar que um bolinho não é o pra Careca você. que cuida do marketing, depois manda pra cá. Eu cheguei lá na do Chapéu, você vai lá no final. Agora, quando você for pro Agora Tamboré, não tem mais café, você passa por lá. Mesaque. Tirou? Agora é cozinha gourmet, espaço gourmet. Então, Respeita o a negócio autoridade. agora aqui é o marketing, né? É uma experiência, né? Uma experiência. Cafezinho lá no final, então tava até gostando de você não estar lá. Porque eu ia lá, sentava, café não pagava e tal, free, entendeu? Mas, pastor, cafezinho. eu gostei muito da energia lá, né? A gente é crente, a gente fala da energia que é a disposição das pessoas e tal, porque antigamente as pessoas ficavam com esse negócio de falar, meu Deus do céu, o cara ali tá falando de energia, ai meu Deus. Não, não é isso. Então, o clima é gostoso. O clima é muito legal, o clima é muito legal. Sabe por quê? Porque a gente ama ver as pessoas felizes. A minha maior alegria é o feedback do cliente, quando o cliente vai e decora a casa dele. Cara, tem mais alegria do que você estar à mesa com a sua família? Não, e os funcionários, todos eles. E aí tem uma menina que. Como que é o nome dela? Da Borges, lá, Priscila? A Priscila. Não, o seu Davi. Aí eu até perguntei para ela, falei, mas você não chama ele de Pastor Davi? Eu falei, não, aqui é seu Davi. Eu falei lá, não é Pastor Davi, mas não erra. Porque eu não mas não é. Não erra, não. Não né? é. Ela não erra, não. Mas é importante saber, né? Diferenciar. né? Diferenciar nesse momento. Mas a gente se mostra sempre assim, como amigo, sabe? Uma coisa que eu faço, eu nunca mando. E na igreja também é assim. Eu nunca mando. Eu acho que eu entendo o posicionamento de cada um. Né? Eu acho que o respeito às pessoas, um pedido com respeito, a gente liderando, eu, meus irmãos, tudo, por favor, você poderia fazer isso para mim? Por gentileza, você poderia fazer isso para mim? Eu acho que o respeito, a pessoa já sabe que você é o dono. Uhum. Você não precisa ficar... Aliás, líder é aquele que E é se princípio de mostra, Deus, né? Você entendeu? Então a gente pilota bem isso aí, sabe? Não, achei Com a legal. equipe. Mas- a equipe vive em paz. A gente Mas vira e mexe, tem umas laranjinhas, né? Tem umas laranjinhas que não tem jeito, né? É diferente da igreja, né? Na igreja a gente tem que engolir com farinha, não é assim? Tem jeito. Mas na empresa não, é uma visão profissional. Se tem alguém na equipe que não fala a sua língua, que não comunga na mesma visão, não adianta, não tem por que Não. ficar, né? Tem um Ivan Maia, eu gosto demais do Ivan Maia, aprendi muito com ele. Ele fala assim, que quando o funcionário, ele é um mau funcionário, ele não se adequou com a política da empresa, você manda ele embora. E ele dá essas consultorias, né? E aí ele fala o seguinte, não, mas eu encontrei com alguns líderes, né? Com alguns empresários que falam, não, mas ele paga aluguel, ele tem filhos, mas ele é isso. Ele fala assim, mas quem tem que pensar nisso é seu funcionário, não você. Aí ele falou assim, você tem que tomar a decisão. Você vai ficar pensando nos filhos dele que ele tem que pensar ou você vai pensar na sua empresa? É a máxima de Jesus, né? Cada um tome sobre si a sua cruz. Sim. Então não dá para eu carregar a do William, a sua. Eu posso compartilhar alguma coisa, ajudar aquilo que estiver ao meu alcance, entender uma situação de enfermidade,
sabe, ajudar pessoas. A do Chapéu é uma pessoa, a do Chapéu é uma igreja missionária. A do Chapéu hoje ela ajuda pessoas, ajuda instituições, igreja, né? A gente faz o trabalho no Hospital do Câncer Infantil, o GRAAC. Todo ano a gente tá com eles fazendo um trabalho. Outras instituições ligadas ao câncer. Então, assim, a visão da empresa é abençoar. Igreja, então, nem se fala. Nossa igreja é muito abençoada através dessa empresa. Glória a Deus. Muito abençoada. Entendeu? Os produtos que saem, tantas coisas que saem dali para abençoar pessoas, vidas. A visão da empresa em relação ao colaborador, a suportar, às vezes, uma crise. Que legal. Poxa, eu tô agora com um funcionário, por exemplo, que do dia para noite a barriga do menino, do rapaz, do senhor começou a inchar. Aí você vai, FGTS do camarada, o seguro-desemprego e tal, não sai. O órgão do governo é mais difícil, demora um pouquinho. Tal. Eu vou deixar o camarada morrer de fome? Então, assim, a Bíblia diz assim, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Agora, você carregar a cruz de gente que é John Arms, sabe o que é John Arms? João sem braço. Pô, tem muito cara, tem cara que é folgado pra caramba. Esses caras, ó, não fica, só espirro. E outra, ainda nessa visão, é uma oportunidade que você tá dando pra pessoa de se encontrar. Pô, se não é aqui seu caminho, fala fora. Seja feliz. Seja feliz. Exatamente. Mas, pastor, falando desse ponto de vista do lado empreendedor... Pô, brinquei de meia-noite, mas nós vamos até meia-noite, hein? Não, Falando desse ponto de vista do lado empreendedor, fazendo uma correlação com a questão do pastor e o empreendedor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa visão que, às vezes, algumas denominações, alguns pastores, alguns padres, alguns líderes religiosos, eles fazem dessa interpretação de Jesus, do lado humilde de Jesus, do lado de Jesus que às vezes fazia discursos sobre a riqueza, mas do lado mal da riqueza, e às vezes colocam para suas ovelhas a ideia de que a prosperidade é ruim. Como é que o senhor faz essa leitura? Como é que o senhor enxerga esse tipo de direção? Olha, primeiro vamos colocar um ponto aqui sobre humildade. Tá? Eu acho que humildade não importa você ser rico ou pobre, você ter algum sustento ou não. Existem muitas pessoas que não vivem uma vida de escassez e não são humildes. E eu conheço muitas pessoas ricas, milionárias e que são extremamente humildes. Então, assim, o valor, quando Jesus fala da riqueza, é porque a Bíblia diz o seguinte, que aquele que ama o dinheiro, ele nunca se fartará dele. Sim. Aí você fala, tá bom, então como é que você vê tantas pessoas que têm dinheiro, que ama, que faz tudo por dinheiro e tá sempre do dinheiro? É que no original da palavra fartar-se, você entendeu? Ali está ligado à essência da vida da pessoa. Sim, sim. Tá entendendo? Então, assim, existem muitas pessoas que têm as posses e são pessoas extremamente abençoadoras de muitas vidas. Essa região de Alphaville, que eu não conhecia tão bem, olha, esses 3 anos da empresa aqui, William, eu posso testemunhar. Eu já conheci aqui pessoas magníficas. Pessoas extremamente bem abastadas e que são pessoas fantásticas. E aí vem algo que pasma o que eu vou falar. Não são crentes. Caramba. Porque para você ser uma boa pessoa, você não precisa ser crente. Você precisa ser crente para você morar no céu com Jesus. Eu acho que ser boa pessoa é um padrão de todo e qualquer ser humano. Fazer as coisas corretas, falar aquilo que é correto, ajudar as pessoas, isso é um padrão do ser humano. Agora, o servir a Deus é para que você valorize o reino de Deus acima de tudo na sua vida. Aliás, a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu não vejo problema nenhum. Quando Jesus fala da riqueza,
É porque o coração daquelas pessoas estava baseado na riqueza. E o próprio Jesus, ele vem com outra parábola, a parábola dos talentos, para mostrar justamente o contrário, que a gente tem que, sim, buscar prosperidade e utilizar o nosso E talento. valorizar o talento. Sim. Né? E conta do que ganhou um talento. O que ele faz com um talento? Ele esconde. Escondeu esse talento. Por quê? Porque ele sabia que o patrão era rigoroso e que ia pedir conta daquele talento. Aí o que ele faz? Ele coloca por debaixo dos panos da terra, cava um buraco e coloca. Quer dizer, o Senhor tem prazer que nós atuemos em tudo na nossa vida, com os nossos talentos, seja profissional, espiritual, porque existem os dons naturais, aqueles que nós nascemos com eles, e existem as dádivas de Deus, né? Os dons dados por Deus. E a Bíblia diz que os dons do Senhor são dados sem arrependimento. Deus te dá um dom do canto, é sem arrependimento. O Senhor te dá um dom de profecia, é sem arrependimento. Esse dom ele não toma de volta. Você pode parar de usar, mas ele nunca vai tomar de você. Você precisa de um renovo de Deus na sua vida, entendeu? Então, assim, lidar com essa questão de você ter o para abençoar. Olha, interessante, isso aqui que você me perguntou. Eu estou há 3 anos e 4 meses aqui pastoreando a nossa igreja aqui no setor 70, AD Belém Alphaville. Nesse tempo todo, eu nunca preguei sobre dízimo. Nunca. Domingo agora, sei lá, me deu um estalo, eu comecei a falar na igreja, no meio do culto. Falei assim, falando, testemunhando da minha vida. Poxa, eu sou dizimista desde que eu ganhei a primeira mesada com 12 anos de idade. Sabe o que me alegra? É estar sempre, a minha vida inteira. Durante jovem, a gente saía com um grupo de jovens, a galera, lembra do auge do McDonald's? Cara, os meninos da igreja não podiam comprar lanche, ninguém ir no McDonald's era a curtição da galera. Eu ia, levava todo mundo. Quem é que pagava o lanche para todo mundo? Eu pagava. Para as pessoas mais simples, para os jovens da igreja. Nunca ninguém ficou sem comer. A minha maior alegria é que eu sempre estive do lado de quem pode contribuir. Agora, infeliz daquele que tem as riquezas, que tem o dinheiro, que é amante do dinheiro e que é avarento, que é mão fechada, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém. Nós temos lotado pessoas. Assim como aqui na região eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, tem gente que não dá nem vontade de você estar perto. Sim, mas tão arrogante, prepotente, sabe? Que é com as riquezas, com aquilo que... Qual que é a diferença, meu amigo, de um Fusca para Porsche? leva no mesmo o lugar. Fusca te leva no mesmo lugar que a Porsche te leva. Agora, o gostoso, o bonito da vida é você sair de uma Porsche com a postura de quem, como se estivesse num Fusca. Abrace as pessoas, respeite as pessoas, honre as pessoas, não humilhe as pessoas. Pastor, mas você falar de Fusca, eu sou apaixonado por Fusca. Meu, cara. Fusca é top. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado meu Mas carro. de moto também, você também gosta muito de moto, eu lembrei agora também. Em janeiro eu fui para Atacama. Foi uma viagem fantástica de moto, foi top. Pô, não sabia. Aí, pessoal, você aí que é da Assembleia de Deus, lá do setor 35. Setor 70, rapaz, respeita a autoridade. Setor 70, não, eu tirei 35. Vamos lá. Setor 35 é Cajamar, meu amigo pastor Wilson. Cajamar. O pastor, olha só, pastor. E aquelas motonas, assim, como que é a sua moto, pastor Davi? Para aguentar isso aí tem que ser uma GS, né? Que legal. Da BM, né? Pô, mas você sabe, quando falaram que você andava de moto, eu não acreditei. Falei, não é o pastor Davi, pô. A minha moto era uma Harley Davidson, meu, uma 1650 cilindrada. Caramba, mas você também não tem tempo de andar de moto, não, né? Quem Domingo te tá na igreja. Quando você arruma tempo aí pra andar de moto? Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Rapaz. Tem que ter tempo, meu amigo. Ó, você tem que ter tempo. Primeiro, tempo integral. Deus. No padrão de escala, antes a gente falava, né? Deus, família, igreja. Não, cara. Deus, você, família e igreja. Se você não tiver tempo para você, se você não estiver bem com você, você não presta para a família, você não presta para a igreja, você não presta para ser amigo, você não presta para estar com ninguém, você não presta para ninguém. Você levanta que horas, Deus determina, né, que a gente tem que Você precisa se cuidar, meu. Você levanta que horas? Olha, 6 horas, 6:30, esse é meu horário de levantar. Não.
Deus determina que a gente tem que tirar. Hoje, por exemplo, foi 5h30. 5h30. 5h30, porque 6 e pouco tinha um exame hoje para fazer. Aí eu fui fazer 5h30, hoje estava de pé. Deus determina que a gente tem que tirar um tempo para cuidar, para dedicar a Deus e para cuidar da gente. Ele mesmo fala, o próprio Deus. Sim. É o 7º dia, né, da criação, o dia do descanso, né? Mas é o dia do investimento. Acho que nós não podemos perder essa visão, né? Às vezes as pessoas pensavam assim, se eu parar de investir em mim e não me cuidar e tudo, ou isso vai ser vaidade. Eu acho que, aliás, tudo na vida é vaidade. Salomão falava, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Você né? tem que... Agora, poxa, você não vai se cuidar, você não vai, se adornar para sua esposa, se cuidar para sua família, se você pode... Esses dias eu achei um negócio tão esquisito. Tem um cara que eu conheço, o cara tem dinheiro, meu. Tem um bom plano de saúde. Você quer dizer, o cara já tem mais de 50 anos, o cara nunca fez um check-up? Caramba. Meu, isso é idiotice, cara. Ele paga o convênio para... Não, isso é idiotice. Então, voltando um pouquinho ao assunto, a bola que o William levantou, eu acho que existem pessoas que são muito ricas, que são extremamente humildes. E eu conheço pessoas que são extremamente simples, porém extremamente arrogantes. Sabe, eu acho que a humildade, ela independe. A simplicidade independe do que você tem no bolso. Eu acho que depende da sua índole, da sua essência. Bom, eu quero agradecer o convite. Tá? Nós que agradecemos, muito pastor. honroso. Mesaque, Deus te abençoe. Prazer te conhecer, William. Conhecer a Cecília, né? Isso. Ceci, para os íntimos é Ceci, todo mundo chama de Ceci. O Matheus, que está aí na mídia. Mateusão, prazer. E louvar a Deus pela vida de vocês, parabenizá-los pela iniciativa do projeto, né? E poder, assim, de alguma forma, ter contribuído, deixado aqui algum ensinamento, compartilhado alguma coisa que traga alguma coisa boa para aqueles que estão nos assistindo. A nossa igreja, ela fica na rua Avenida Copacabana, Santana de Parnaíba, porque existem outras avenidas, Copacabana, né? Rua e Avenida Copacabana na região. Então é a Avenida Copacabana, número 58, no Centro Histórico de Santana de Parnaíba. Estamos ali todos de quartas-feiras, a partir das 19h30, sexta, 19h30 e domingo, a partir das 18 horas. E temos também a nossa Escola Bíblica Dominical. Todo domingo, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, você é o nosso convidado. Esse domingo, nós teremos a nossa ceia. É o segundo domingo do mês. Ceia de manhã. E vamos ter uma reunião muito legal no próximo sábado, agora, dia 9 de abril, na nossa congregação do Isaura 1. O primeiro casamento comunitário, totalmente subsidiado pela igreja para os membros, aqueles irmãos que querem se membrar. Que legal. Pessoas que vieram congregar e tal. Nós temos aí de 8 a 10 casais que estarão se casando. Então a igreja está decorando a igreja, nós estamos arcando com toda a documentação, tudo, e ajudando essas pessoas a regularizar a vida, né? Que legal. Fazer uma festa. A gente vai ter uma festa muito bonita na congregação de Isaura 1, porque é a maior congregação nossa, né? Que acomoda melhor as pessoas. Então, vocês também são convidados. Quem quiser participar desse trabalho, vocês são bem-vindos. E a do Chapéu, virando a chavinha, né? A do Chapéu é uma empresa de decoração de interiores. Está localizada no Mackenzie Mall, na Avenida Tucunaré, 1498, no bairro de Tamboré, aqui, Barueri. Tá certo? Prazer também receber vocês a qualquer momento. E, bom, agradecer por tudo aí que vocês me proporcionaram, pelo papo, pelas risadas, e que fique aí esse pouquinho da nossa vida, daquilo que a gente tem aprendido no dia a dia. Obrigado. Mais uma vez, nós que agradecemos, pastor Davi. Eu sei aí que o William gostou. O William queria deixar o pastor Davi aqui 3-4 horas direto. Papo aqui, bom é assim. Obrigado, pastor Davi, mais uma vez por reservar um espaço na tua agenda tão corrida para dedicar aqui esse momento aqui conosco. E agradecer a vocês aí. Olha, você que chegou até aqui, se ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreve, deixa teu like, deixa teu comentário, fala aí o que você está achando do nosso conteúdo, aí dá uma opinião aí de pautas que você queira ouvir, e a gente vai trazer aqui, produzir com muita alegria para você, porque é isso que a gente gosta de fazer. Beleza? Comenta lá, ó. Você que nos assistiu até aqui, gostou do papo, o assunto para falar de empreendedorismo,
para falar de religião. Tem muita coisa para abordar. Se você gostou do papo, quer ver o pastor Davi de novo aqui falando de outros assuntos, a gente de repente vê com ele. O William gostou do pastor Davi, tá vendo? Entendeu? Já tá chamando ele de novo aqui, ó. Mas é isso aí. Pastor Deixa Davi. o like, comenta, se inscreve. Lembrando que esse podcast está sendo gravado aqui no Studio Connection, um lugar completo com toda a estrutura para você que quer gravar de repente seu podcast, câmeras de qualidade, microfones de qualidade, iluminação, produção, pré-produção, pós-produção. Marketing, se precisar de marketing, a gente faz marketing também. Faz também. E faz muita coisa, mas é uma equipe muito dedicada para fazer o seu negócio dar certo. Se ligou? Ó, o número vai estar aí na tela, o Matheus vai colocar na tela o número para você, só entrar em contato e conhecer nossos serviços, né, Isaac? É isso aí. Obrigado, galera. Valeu. Obrigado, pastor Davi. Deus abençoe a todos, um prazer. Deus abençoe vocês. Valeu.